Bom dia a todos, irmãos. Convido a igreja que abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 2, 14, até o final. Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente começar, irmãos. Deus, amado Pai eterno, clamamos a Ti mais uma vez para que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Não permita, Deus, que essa palavra seja maculada por nada que vem do homem. O Senhor abençoe o pregador, Pai, abençoe para que haja iluminação do Teu Espírito Santo. A palavra do Senhor seja central e nossos corações sejam tocados e edificados no nome de Jesus. Amém. Irmãos, te pedir perdão um minuto. No minuto que eu abri aqui, meu equipamento deu um problema, mas eu tenho a pregação backup, graças a Deus, em outro aparelho. Eu vou abrir aqui, só um momento. Pronto. Gostaria de iniciar compartilhando com os irmãos uma história que foi há 10 anos atrás, mas foi um tempo estranho de se viver e acompanhar. Começou em 2003, quando um homem chamado Jason Russell, que era um cristão devoto, mas também um ativista social, e ele foi para Uganda em busca de uma história, como um documentarista ou um jornalista. E nessa estadia dele nesse país, ele ficou em uma cidade abrigado. Ele não estava na cidade para onde ele realmente iria, ele teve que fazer um desvio no caminho, ficou preso em uma cidade e foi passar a noite por lá. E observou que à noite haviam vários colchões, barracas, sacos de dormir sendo colocados, e crianças, elas eram levadas e elas passavam a noite na cidade. E ele ficou curioso para tentar entender o que estava acontecendo e perguntou para os moradores locais, que informaram que à noite havia o exército de um homem chamado Joseph Kony. Ele passava pelas vilas das cidades e levava as crianças embora. Os meninos eram transformados em soldados e as meninas em escravas. E isso era parte já de uma guerra civil, que já tinha mais de 30 anos, que estava assolando aquele país. Por isso as crianças da vila todas eram levadas para a cidade para ficarem protegidas ali, porque senão elas poderiam ser levadas por esse homem, o Kony. Então, o Jason, esse ativista, ele voltou para os Estados Unidos, onde ele morava, e tentou se dedicar os próximos 10 anos da vida dele ali a tentar fazer alguma coisa por essas crianças que estavam abandonadas.
Ele criou uma ONG chamada Invisible Children, ou Crianças Invisíveis, e fez de tudo. Ele fez assim, campanhas, tentou vender pulseirinha, fazer musicais, enfim, tudo que ele pôde passar pela cabeça dele, ele tentou fazer para tentar, de alguma forma, arrecadar algum dinheiro ou trazer luz ao que estava acontecendo ali com aquelas crianças. Por 10 anos, ele não teve qualquer êxito naquele trabalho, até que ele lançou um vídeo no YouTube, uma campanha chamada Cone 2012. E esse vídeo, ele foi o primeiro vídeo que viralizou assim, completamente no YouTube. Nunca tinha acontecido na história do YouTube um vídeo ter 100 milhões de visualizações em 6 dias. Isso em 2012. Né? Hoje em dia, a gente já teve vídeos mais virais do que isso, mas naquela época foi assim, um boom muito grande. E com isso, ele conseguiu, né, com essa campanha, arrecadar 20 milhões de dólares para poder usar nessa sua ONG de caridade, né, Invisible Children, e tentar fazer alguma coisa para ajudar ali essas crianças. E muitas pessoas se envolveram com essa campanha. Então, assim, você teve gente fazendo até tatuagem com o logo da campanha no corpo, enfim, postagem no Facebook, Twitter, tudo que eles podiam, tudo, é claro, exceto tomar alguma ação prática, de fato, para ir lá e ajudar. Eles fizeram doações monetárias, o que já foi um passo. E o vídeo ele propunha um plano curioso chamado Cubra à Noite. O que era esse plano? E foi até a principal fonte de renda da caridade. As pessoas adquiririam um kit de ação que era vendido pela organização, que tinha pôsteres, camisetas, bottoms, todo um conjunto de coisas. E o plano era que, no dia 20 de abril, todas as pessoas saíssem nas ruas das suas cidades e cobrissem as cidades com os cartazes, com as pulseiras, enfim, com tudo que eles tinham em mãos ali, para poder fazer a divulgação dos horrores que o Cone estava causando lá na África. As críticas, então, logo começaram a aparecer. Em primeiro lugar, algumas pessoas estavam se perguntando por que pessoas de outros países, né, Estados Unidos, Canadá, enfim, estavam se ocupando em se envolver numa guerra civil que estava acontecendo lá na Uganda e que, né, a princípio, eles não tinham nada a ver com isso. Simplificando a situação também, como se fosse algo muito simples, lidar com esse guerrilheiro, o Cone, não era uma situação tão simples assim. E tudo ali virou uma campanha que, de certa forma, acabava sendo muito para eles mesmos. Então, essa foi a primeira crítica muito forte que esse movimento recebeu. Outra crítica muito forte foi qual que era o plano, né, do Jason para impedir o Cone. Ele tinha arrecadado 20 milhões de dólares e, aparentemente, a única ação prática era esse plano de 20 de abril de cobrir as cidades americanas e canadenses nesses cartazes. Mas qual que era a ação prática que ele ia tomar com esse dinheiro, com tudo isso que ele teve, para, de fato, salvar aquelas crianças que estavam sofrendo? E como que cobrir, né, cidades americanas com cartazes, de fato, ajudaria a Uganda? E, por fim, e talvez essa tenha sido a crítica que mais atacou no centro ali dessa campanha dele, por que falar tanto da Uganda se o Cone nem estava lá? Ele estava agindo em outro país, em outro lugar. Afetava, sim, a Uganda, mas a base dele era em outra razão. Tudo isso virou, a situação acabou degenerando numa briga enorme entre os apoiadores da campanha e os críticos dela, e tudo centrado ali na pessoa do Jason Brussell, que começou esse movimento, e ele próprio não aguentou a pressão, ele acabou tendo um surto psicótico e ficou 2 semanas fora de si, sem conseguir falar coisa com coisa, e aquela situação foi degenerando ali. No meio disso tudo, chegou o dia 20 de abril, e algumas pessoas, não muitas, saíram de casa e basicamente vandalizaram suas cidades completamente, em nome de salvar aquelas pobres crianças africanas sequestradas. No fim disso tudo, cidades foram vandalizadas, pessoas ficaram com as consciências tranquilas e os egos massageados, e Joseph Kony permaneceu à solta e permaneceu sequestrando crianças. Nós vemos que todas as pessoas ali estavam muito bem intencionadas, né, querendo realizar boas obras. Contudo, pode-se dizer que eles até atingiram seu objetivo, sendo que o objetivo deles era massagear o próprio ego e ficar com a consciência em paz. Só que as crianças continuaram sendo sequestradas, Kony continuou à solta.
E a gente entende, mais uma vez, por que a palavra de Deus diz que boas obras só podem ser aquelas que o Senhor ordena. Porque boas obras praticadas fora da palavra, elas são assim. Elas soam como coisas maravilhosas, mas no fim, elas só trazem glória para os homens. E é sobre esse tipo de atitude que a gente vai conversar hoje, dentro do livro de Tiago. Então, iniciando aqui no nosso texto, vamos ler novamente. Eu vou pedir aos irmãos que leiam junto comigo dessa vez, os versículos 14 até o 17 do 2º capítulo de Tiago. Leiamos juntos, irmãos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aqui a gente começa a conversar sobre uma primeira lição importante que esse texto de Tiago traz para nós, que é o fato de que a verdadeira fé, ela não se resume a promessas vazias. Esse trecho aqui do capítulo 2 de Tiago, ele marca o início, talvez, da maior polêmica a respeito desse livro, que é aquela questão de que alguns afirmam que Tiago só fala que a fé, que a salvação vem pelas obras e não pela fé. Mas a gente vê que a defesa de Tiago aqui é que as obras elas devem acompanhar a fé para que a fé seja viva e possa levar o homem à salvação, o que é muito diferente do que é afirmado que Tiago prega. E muitos aqui viram, e ainda veem, uma contradição entre Paulo e Tiago. Inclusive, afirmam até uma teoria de que havia no primeiro século até uma disputa ali entre Tiago e Paulo, em que Tiago estava do lado dos judeus, cristãos, e ele pregava, então, fé, obras em primeiro lugar e fé de maneira secundária, e Paulo estava do lado dos gentios, e ele pregava salvação apenas pela fé. Então havia essa aparente disputa entre os dois movimentos cristãos no primeiro século, para ver quem era o verdadeiro movimento cristão. Porém, isso não é corroborado pelo relato de Atos. A gente vê em Atos, na verdade, um caminhar muito, muito próximo ali entre Paulo e Tiago. Quando Tiago faz o primeiro concílio de Jerusalém, Paulo estava presente ali, defendendo sua pregação aos gentios. Então, a gente não consegue ver, pelo relato de Atos, essa realidade que é colocada aqui, teoricamente, não. E aqui eu trouxe até um comentário do reverendo Augusto Nicodemos sobre esse assunto, e ele chega a essa conclusão, falando o seguinte: a fé que Tiago condena não é a mesma que Paulo recomenda. E as obras que Tiago recomenda não são as mesmas que Paulo condena. Tanto Paulo quanto Tiago condenam uma fé hipócrita, teórica, da boca para fora. Ao mesmo tempo, declaram que a fé salvadora se expressa por meio de obras, atos de obediência e prática. E aí ele cita até vários versículos aqui em que Paulo faz isso, mas não cabe a gente ler agora. Tiago combate um cristianismo teórico superficial, enquanto Paulo luta contra o legalismo judaico. Alvos diferentes requerem, portanto, ênfases distintas, daí ser a contradição entre Tiago e Paulo apenas aparente. Então a questão é essa: Paulo estava escrevendo contra um tipo de heresia, Tiago contra outro tipo de heresia, e por isso eles tinham ênfases distintas. Mas a gente vê que a teologia dos dois é completamente compatível entre si. Não há razão para se colocar Paulo contra Tiago ou Tiago contra Paulo. Então, tirando de lado essas contradições, essas polêmicas, vamos focar no que realmente Tiago está procurando refutar nesse texto aqui, que é uma perversão terrível da ideia de justificação pela fé. Até hoje, muitos acreditam que só por terem feito uma oração que eles decoraram lá atrás, ou por ter feito uma pública profissão de fé aqui na frente,
eles estão automaticamente salvos. Então, bastou essa atitude e nada mais precisa ser feito. Quando Tiago pergunta, pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Ele convida esse crente a uma reflexão sobre o estado da sua vida espiritual. E aí, para guiá-lo nessa reflexão, ele propõe um exemplo que é essa pergunta de Tiago, né? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? A gente vê essa situação que Tiago usa para ilustrar e acha que ela é ridícula, né? Alguém virar e falar para o irmão, não, vai lá, come, vai lá e se aquece, mas não dá para ele comida nem o alimento. Contudo, a gente viu na ilustração inicial que nessa luta contra o Cone, né, contra esse homem, esse guerrilheiro, foi exatamente isso que as pessoas fizeram. Prometeram para aquelas crianças, prometeram para aquele povo, nós vamos ajudar, vai ficar tudo bem, nós vamos salvar aquelas crianças, nós temos certeza, vai ficar tudo bem. E no fim, uma pessoa ficou muito rica, outras pessoas ficaram com a consciência limpa, mas as crianças mesmo continuaram do jeito que elas estavam. Nesse ponto, então, cabe questionar se nós achamos que é tão óbvio que quando eu digo para um irmão necessitado, né, aquecei-vos e fartai-vos, a pessoa que falou isso tem que, no mínimo, suprir aquela pessoa com as suas necessidades? Se é tão óbvio isso, por que muitas vezes não é óbvio que quando nós dizemos, né, confessamos na frente da igreja que Jesus Cristo é o meu Senhor, o crente não deve submeter a obediência a Ele? Por que em um momento a fala é óbvio que tem que vir junto com a obediência, mas em outro momento parece que não? Você pode vir aqui confessar a fé no Senhor Jesus Cristo, mas pronto, acabou ali. Não precisa de ter a ação prática que acompanha, né, aquela promessa que foi feita. É isso que Tiago está criticando. É esse tipo de atitude que é uma fé da boca para fora. E essa fé ela é muito parecida com a fé que Faraó professou lá no Êxodo, né? Quando Deus afligiu o Egito com pragas, Faraó ia e se mostrava finalmente convencido. Não, Deus é Deus, eu tenho que obedecer a Ele, vou libertar esse povo. E aí só que ele recebia um alívio e imediatamente mudava de ideia, voltava atrás e mantinha o povo na escravidão. Não obedecia a Deus, ainda que em um momento de dificuldade reconhecesse que Ele era poderoso. Essa obediência da boca para fora, ou então uma obediência só no momento de necessidade, ela é muito mais comum do que a gente imagina, mas muito mesmo. Só que essa não é a fé recomendada aos servos de Deus. Essa, na verdade, é a fé dos inimigos do povo de Deus. Os nossos inimigos que fazem isso. Professam a fé, afirmam que vão ser fiéis, mas no momento, na hora da verdade ali, fogem completamente. Essa não é a fé de um servo de Deus. E nosso próprio Senhor Jesus, ele é enfático nesse sentido, quando ele questiona em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Essa pergunta permanece até hoje, e talvez ela tenha se tornado cada vez mais relevante nesses dias de cristianismo cultural que a gente vive. Por que os crentes conseguem falar com a facilidade enorme que são servos de Cristo, mas não fazem aquilo que Ele manda? E aqui a gente vê que essa doutrina de que as obras revelam a fé não foi criada por Tiago. Jesus, nosso Senhor, já estava perguntando, por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando? Em outras palavras, o que ele está dizendo? Por que vocês falam que têm fé, mas não mostram essa fé em obras? Não foi Tiago que inventou isso. Tiago estava ecoando as palavras de Jesus. Nós vemos também que o Senhor ensinou, né, tanto em Mateus 7,16 como 12,33, ele repete esse ensino em relação aos falsos profetas. O que ele diz? Pelos frutos os conhecereis. Ou seja, pelas suas obras, por aquilo que eles fazem, vocês vão saber quem são falsos profetas e quem são servos verdadeiros. E claro, recorrendo à nossa confissão de fé, a gente pode ler, né, no capítulo 16, o artigo 1, que diz que as boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos por um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção.
Por isso é que a fé não pode ser da boca para fora. Falar é muito fácil, falar é muito bonito, mas a fé verdadeira ela precisa ser acompanhada de ações. No trecho anterior que a gente expôs na última pregação, Tiago ele introduziu quais eram as obras esperadas de um homem regenerado, né? Ele fala que a verdadeira religião vem de cuidar do órfão, da viúva e a si mesmo se guardar incontaminados do mundo. Nós falamos sobre isso como essa obediência à palavra e como que isso fornece um testemunho muito grande a partir de uma fé que é operante. Só que agora Tiago ele está aprofundando ainda mais, não apenas dizendo que é necessário, né, que o servo tenha essas obras, mas condenando aqueles que não têm. Porque aqueles que afirmam ter a fé, mas não praticam essas obras recomendadas pela palavra de Deus, na verdade não estão de forma nenhuma dentro da fé. E para aprofundar isso um pouco mais, Tiago segue agora nos versículos 18 e 19, que eu peço mais uma vez que os irmãos leiam junto comigo. 18 e 19 do capítulo 2 de Tiago. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras. E eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Irmãos, como presbiterianos, eu tenho certeza que a maioria aqui tem um orgulho muito grande da confessionalidade da nossa igreja. E ela é mesmo uma bênção. Há poucos minutos eu usei um artigo da nossa confissão de fé para poder ilustrar o que são as boas obras. E é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso ser de uma igreja confessional, entender as doutrinas através da nossa confissão de fé e saber onde recorrer no caso de uma dúvida, né? Eu não entendo isso aqui direito, não. A confissão de fé está ali, a gente pode recorrer a ela. No entanto, será que quando nós dizemos que a gente se subscreve à palavra de Deus e aos símbolos de fé como interpretação sistemática da palavra, será que você realmente entende o que você está dizendo? Porque falar, não, eu subscrevo sim a palavra de Deus e aos símbolos de fé, é fácil, mas viver realmente da forma como a gente compreende a palavra, da forma como está na nossa confissão, isso é muito difícil, irmãos, muito. E essa é a segunda lição que eu queria deixar para os irmãos a partir desse texto, que é que a fé verdadeira, ela não é uma mera confissão. Tiago, ele vai desafiar, né, os críticos potenciais dele nessa palavra, quando ele afirma, tu tens fé e eu tenho obras, parecendo que eles estão criando uma distinção, né, entre os cristãos das obras e os cristãos da fé. E Tiago, ao invés de gastar tempo argumentando mais uma vez contra essa lógica, ele simplesmente lança um desafio. Mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Muito mais simples do que passar muito tempo ali questionando, atacando de todos os pontos. Ele fala, olha, me mostra essa sua fé sem obras então, porque eu com as minhas obras vou te mostrar a minha fé. Tiago ele tinha uma convicção plena de que as suas obras iam falar por si mesmas. Não ia haver necessidade de qualquer outro tipo de demonstração. Por outro lado, a pergunta fica para os outros. Sem as obras, como que eles iam demonstrar sua fé? Talvez por algum apelo emocional? Ou talvez contando a história, né, de como eles se converteram e tudo que aconteceu no dia que eu converti, foi maravilhoso e tal. Ou talvez o argumento mais forte seria que eles o fariam através da confissão da sua fé. Para esses, Tiago, então, traz uma questão importante. Se eles creem que existe apenas um Deus, os demônios creem da mesma maneira. E talvez os demônios tenham uma fé até superior a desse hipócrita, porque eles não só creem que Deus é um só, mas eles tremem diante de Deus. Foi discorrido em uma pregação anterior sobre como o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E os irmãos sabem, claro, que, segundo as Escrituras, crer que existe um só Deus é, sim, parte integral da salvação. Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Só que, novamente, o povo aqui está sendo lembrado que só isso não é o suficiente. Apenas crer que Deus é um só, apenas crer não é o bastante.
Porque alguém que crê que Deus existe e até teme a Deus, mas sem que isso mude nada na sua maneira de viver, provavelmente está compartilhando da mesma fé que os demônios têm. Os demônios creem em Deus, irmãos. Eles têm conhecimento de Deus muito grande até, mas eles não vivem de acordo com a palavra. Eles caíram da graça. Eles experimentaram toda aquela maravilha de viver diante de Deus, mas caíram e buscam hoje viver constantemente em rebeldia. Por isso, alguém que afirma que Deus existe, não, eu creio sim em Deus, tem até medo de Deus, mas não vive da maneira que Deus ordena, vive da mesma maneira que os demônios estão vivendo. Isso não é a fé de um cristão, isso não é a fé de um servo de Deus. Nosso Senhor disse lá, através do profeta Isaías, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. A gente leu que o nosso Senhor Jesus Cristo até repete essa fala de Isaías para falar contra, os fariseus que estavam criando todo tipo de lei para poder descumprir a palavra de Deus. Então, essa ainda é uma ordenança relevante até os dias de hoje. E a gente vê isso no exemplo do mago Simão, em Atos 8. Simão, ele maravilhava o povo da cidade, com truques de mágica, com exibições milagrosas ali, e tinha muito lucro disso. Mas quando chega Filipe, e pregando a palavra de Deus, o próprio Simão se converte, confessa sua fé, é batizado, e aí depois vêm os apóstolos e começam a orar, e as pessoas recebem o Espírito Santo. O que Simão faz? Imediatamente, ele olha para aquilo e fala, não, eu quero, eu preciso disso. E aí ele vai e oferece dinheiro para Pedro, e fala, não, me dá esse poder aí para eu poder também pôr a mão em alguém, a pessoa receber o Espírito Santo. Então, vejam como que ele confessou a fé, ele foi batizado, ele estava caminhando no meio do povo de Deus como um cristão, mas na hora que a fé dele foi para mostrar as ações, ele tentou comprar o poder de Deus por dinheiro. Simão não tinha entendido nada da palavra de Deus. No entanto, estava caminhando com o povo, caminhava junto, ele se apegou ali a Filipe, foi batizado, fez a confissão, mas, novamente, seus atos demonstravam que ele não tinha entendido a palavra. Ele achava que podia, por dinheiro, comprar o poder de Deus. Essas ações mostravam o coração de Simão, da mesma maneira que hoje as nossas ações mostram o que está no nosso coração. Por isso, novamente a pergunta, irmãos, como sua vida tem demonstrado a fé que você tem vivido? Qual fé você tem demonstrado no seu dia a dia? A fé prática de um servo de Deus que glorifica ao Senhor, ou a fé dos demônios, que só diz, não, Deus existe, Ele está lá, eu estou aqui, mas eu estou seguindo minha vida da forma como eu quiser? Qual fé é demonstrada pela sua vida? Porque se basta crer que Deus é um só, qual que é a diferença entre um cristão e um islâmico, por exemplo? Os dois creem num Deus só, alguns até dizem que a nossa fé é a mesma, e se for só crer que um Deus é um só, talvez seja mesmo. Ou então, se basta ter uma confissão de fé, tem tanta religião aí com confissão de fé, com dogma, com um milhão de outras coisas, tanta seita que às vezes tem uma confissão até mais elaborada do que a nossa. Qual que é a diferença entre nós e eles? Se basta apenas isso. A fé verdadeira, irmãos, é viva e operante, como Tiago já disse anteriormente na carta. Não existe espaço para uma fé diferente naquele que confessa ser servo de Deus. E agora Tiago vai buscar aprofundar mais ainda com exemplos, ilustrando o que ele quer dizer com essa fé operante. Versículos 20 a 26, vamos continuar a nossa leitura juntos. Versículos 20 a 26, até o final do capítulo agora. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque?
vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago agora está caminhando já para o fim da sua argumentação nesse assunto, e ele começa a trazer exemplos das próprias Escrituras para poder ilustrar e não deixar qualquer dúvida de que a fé sem as obras ela é inoperante. E aqui, em primeiro lugar, é bem digno de nota que os atos que são considerados como obras, nesses exemplos que Tiago dá, são atos de obediência a Deus. Não são só ações de caridade, ações de bondade, como talvez podia até ser entendido a partir dos exemplos que Tiago deu antes sobre cuidar do órfão e da viúva, né? Mas ele já aprofunda mais e são atos de obediência a Deus, simplesmente. E o primeiro exemplo que ele usa é bem interessante, é o exemplo de Abraão sacrificando Isaque, porque ele faz contraste com outro texto das Escrituras. Então vamos abrir para a gente acompanhar Romanos 4, versículos de 1 a 5. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, de 1 a 5. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar silenciosamente. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Interessante ver que tanto Paulo, quando ele vai falar sobre a justificação somente pela fé, quanto Tiago, nesse exemplo para mostrar que as obras demonstram a fé, usam o mesmo exemplo. Se há contradição entre Paulo e Tiago, é bem estranho que eles tenham buscado exatamente o mesmo exemplo para ilustrar o que eles estavam tentando falar. Será que Tiago estava tentando desfazer, talvez, o ensino de Paulo, procurando uma contradição ali na argumentação dele? Não é o que parece, porque, ao contrário disso, o que Tiago está fazendo é dando continuidade ao ensino de Paulo, quando ele fala que, embora o patriarca tenha sido justificado por sua fé, foi através das suas obras que essa fé se manifestou. Tiago, em nenhum momento, está tentando contradizer a afirmação de que Abraão foi justificado pela sua fé. Pelo contrário, ele deixa claro que foi a própria fé que o levou a justificar o filho. E esse ato foi a consumação dessa fé. A lição daqui não é que Abraão foi justificado por suas obras, e sim o que Tiago diz explicitamente no versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, não tem contradição alguma aqui. Eles usam o mesmo exemplo para chegar à mesma conclusão. Tiago está aprofundando mais e dando uma ênfase diferente no ensino que Paulo já tinha trazido. E aí, depois de discorrer sobre o patriarca, Tiago também vai buscar usar o exemplo de Raabe, a prostituta, que acolheu os israelitas quando eles vieram espiar a terra. E esse exemplo ele é um contraste bem marcante, porque de um lado você tem Abraão, homem de Deus, chamado por Deus ali para ser o patriarca de Israel, e do outro lado uma prostituta gentia, que nem era parte do povo de Deus. Isso é proposital, e Calvino até comenta sobre isso, dizendo: Tiago propositalmente colocou juntas duas pessoas tão diferentes em caráter,
para mostrar claramente que jamais ninguém, qualquer que tenha sido a sua condição, nação, classe ou posição social, foi considerado justo sem boas obras. Ou seja, ele pega lá a prostituta gentia e o patriarca e mostra, olha, nenhum dos dois foi justificado sem mostrar obras. Né? Nem Abraão, que poderia ser falado, né? Ele é o pai da fé, o homem que foi chamado, separado por Deus, talvez ele pudesse ter sido ali justificado sem demonstrar sua fé através de obras, mas não. Abraão teve que levar seu filho, entregar ele para Deus, quase matá-lo, para poder mostrar que a fé dele era viva. E Raabe, da mesma maneira, teve uma atitude de fé, e aí sim ela foi justificada. E vejamos, né, para a gente não falar que está colocando palavras na boca de Tiago, qual foi a motivação de Raabe quando ela colheu os espias? Abram aí, irmãos, Josué, capítulo 2. Josué 2, 8 e 9. Farei a leitura. Os irmãos acompanhem mais uma vez. Josué 2, 8 e 9. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Essa é, de certa forma, uma confissão de fé de Raabe. Ela tinha ouvido falar do Deus de Israel, e ela temia ele profundamente. E ela tinha certeza de que ele ia ser capaz de entregar aquela terra aos israelitas. Raabe demonstrou fé no nosso Deus. Ela teve uma fé maior até que a do povo de Israel, que na geração passada tinha chegado diante da terra e aí ficado com medo e recuado, e passou 40 anos ali no deserto por conta disso, até que aquela geração toda morresse. A fé de Raabe foi maior, como moradora da terra, que conhecia o Deus de Israel e temia ele, falava, não, Deus vai ser capaz de entregar a terra para esse povo. E essa fé de Raabe consumou-se em obras, quando ela escondeu os espias. Porque aí tem um contraste a ser feito. Raabe disse que o povo inteiro da terra estava com medo de Israel. Só que só Raabe teve uma atitude que levou a acolher aqueles espias. Eles podiam ter tentado se render, negociar, fazer inúmeras coisas para tentar, de alguma forma, né, ganhar o favor do Deus de Israel, como Raabe fez. Mas ninguém teve uma atitude semelhante à de Raabe. Todos eles creram em Deus, porque todos eles estavam com medo. Mas Raabe teve uma fé que se demonstrou em atitude. A fé de Raabe foi viva, a fé dos outros foi como a dos demônios. Esse é o contraste entre os dois. Com esses exemplos, então, Tiago demonstra que a fé tem que trabalhar em conjunto com as obras. Eles andam juntos, não existe separação entre os dois. E Tiago conclui no versículo 26, afirmando: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E mais uma vez eu queria trazer a nossa confissão de fé, que diz assim: a fé, assim recebendo e assim repousando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento da justificação. Contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas a fé que age através do amor. Capítulo 16, artigo 1º da nossa confissão de fé. A fé e as obras, elas têm uma relação de cooperação necessariamente. A fé produz obras e estas, por sua vez, aperfeiçoam a fé. E da mesma forma que o corpo sem espírito é só um cadáver, incapaz de se mover ou incapaz de fazer qualquer coisa, a fé sem as obras também é morta. Ela não age, ela não muda o ambiente em que ela está e ela não dá qualquer evidência da sua existência, porque, na verdade, ela não é uma fé verdadeira. Para concluir, irmãos, nós somos uma igreja confessional. Isso é maravilhoso da nossa igreja presbiteriana.
Contudo, se essa confissão for só palavras vazias na boca dos fiéis, tem um risco muito grande da nossa fé ser a fé dos demônios. A vida cristã não é brincadeira e ela não pode ser vivida de qualquer jeito. A cada dia, irmãos, clamem ao Espírito para que Ele os capacite a viver essas boas obras que o Senhor já preparou para você. Porque a palavra de Deus diz que Ele já preparou boas obras para que nós caminhássemos nela. Faço novamente a pergunta: como a sua vida, como as suas ações têm sido evidências da sua fé? Como elas têm levado as pessoas a glorificarem a Deus através do que elas veem na sua vida? Você tem sido luz? Você tem sido sal? Porque Jesus falou que os discípulos dele seriam isso. Eles não teriam escolha, eles de fato seriam isso. Deixem que essas perguntas sejam respondidas pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, na sua vida. E onde houver necessidade de conserto, tome a decisão hoje de corrigir. Peça ao Senhor, peça com sinceridade, que Ele o capacite e que nós sejamos cada dia mais daqueles que demonstram a sua fé pelo mundo. Amém. Passar a palavra para o reverendo Ricardo.